Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal do YouTube. E olha, hoje vamos falar sobre um assunto quentíssimo, hein? Vamos falar sobre obediência, ou melhor, sobre desobediência, né? E eu quero explicar para você primeiro o que é obediência, ao meu entender, ao meu modo de ver, e depois quero mostrar para você aonde os crentes estão errando na parte de desobediência a Deus e aos homens. Sim, eu quero primeiro começar falando sobre obediência. O que é obediência? Primeiro de tudo, nós temos que obedecer a Deus. Obedecer à voz do Espírito Santo é o primeiro mandamento. Nós temos que ouvir a voz de Deus, cumprir aquilo que a Bíblia fala, cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Esse é o primeiro mandamento. Nós, como os cristãos e evangélicos, temos que ser obedientes à voz de Deus. E segundo, sim, nós temos que ser obediente aos homens. E o que é ser obediente aos homens? Obediente aos homens, como que é isso, Lucas? Como que é obedecer pessoas? Dentro da igreja, o Senhor separou pastores, líderes, pessoas que estão acima de nós, né? Não só no cargo, mas também espiritualmente falando. E através disso, nós temos que respeitar, entender e obedecer aquilo que o nosso líder fala, aquilo que o nosso pastor fala, porque nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Quando você faz parte de uma igreja, você não está ali nela só para obedecer a Deus, mas também obedecer às pessoas que Deus estabeleceu ali como coluna daquela casa. Então, para mim, obediência é isso. Primeiro, temos que obedecer à voz de Deus, fugir da aparência do mal, fugir dos pecados, né? Praticar aquilo que a palavra diz. E em segundo, obedecer às pessoas que Deus estabeleceu acima de mim. O meu pastor, o meu supervisor, o meu presidente. É assim que funciona a igreja que Deus estabeleceu aqui nessa terra. E é aí onde muitas pessoas têm pecado. Hoje as pessoas têm algo no coração que elas não querem ser repreendidas. Elas não querem ser educadas espiritualmente assim. A primeira palavra que o líder ou que o pastor fala contra a pessoa, ela simplesmente se revolta, ela sai da igreja, ela não quer mais conviver ali, simplesmente porque o pastor não quis fazer do jeito dela, ou da maneira dela, ou do jeito que ela estava propondo, né? Simplesmente, talvez, porque o pastor a repreendeu. E nós sabemos que o pastor que ama e que educa, ele não vai dizer sim para tudo, né? E hoje nós temos, dentro do meio evangélico, essa facilidade, pode-se dizer assim, que as pessoas, ao invés de ouvir a repreensão, ao invés de estar debaixo de uma cobertura e de uma palavra, elas preferem simplesmente sair e trocar de igreja. Por isso que nós temos tantas denominações. Às vezes não é nem o crescimento da obra, mas sim porque as pessoas não querem estar debaixo de uma palavra, as pessoas não querem obedecer, as pessoas têm um coração duro, né? E isso também fica explícito não só para membros, mas para obreiros, para pastores também, né? O pecado de rebeldia, a Bíblia fala, é comparado ao pecado de feitiçaria. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado na hora de tomar uma decisão. Será que realmente nós estamos certos? Será que realmente o nosso pastor não tem razão quando ele está nos repreendendo? Ou quando ele está
surgindo, né? Isso, como crentes, nós temos que ter a plena visão de que estar debaixo de uma direção é você respeitar a voz de Deus, respeitar os nossos líderes, respeitar as pessoas que Deus colocou acima de nós. Você está submisso também à voz de Deus, porque você entende que o seu pastor, ele é usado por Deus. Então, obviamente, quando ele te dá uma direção, ele está debaixo da direção de Deus. Então, antes de você criar, vou usar até uma palavra que está em alta, né? O negacionismo, de falar, não, eu estou certo, o pastor que está errado. Primeiro analise, veja se realmente não é você que não quer ouvir a palavra de repreensão ou direcionamento que o pastor está te dando. Hoje nós temos essa dificuldade dentro da igreja. A pessoa prefere trocar de igreja do que simplesmente ouvir aquilo que o seu líder está sugerindo. E isso implica que nós temos crentes mimados, temos crentes que não sabem ouvir um não, e temos crentes que quer que seja tudo da vontade e da maneira dele. Então, nós como cristãos devemos repudiar esse tipo de atitude, né? Eu estou no ministério a qual eu congrego há 8 anos. Já vinha de uma passagem antes, né? Saí, só congreguei no ministério onde eu estou, porque eu entendo que aqui está a direção de Deus para a minha vida. Então, queridos, vocês também tentem criar raízes nos lugares. Não sejam, sabe, uma hora eu estou numa igreja, outra hora eu estou em outra hora eu estou aqui, e ainda uso o pretexto, a voz de Deus. Deus está me mandando ir para outro lugar. Será que é Deus mesmo que está mandando você ir para outro lugar? Ou é você que não quer se submeter ao pastoreado de um homem de Deus? Ou você que não quer se submeter à repreensão? Então, fica o alerta para que nós, cristãos, podemos praticar a obediência a Deus e não desobedecer à voz do Senhor Jesus. Entretanto, também, né, a gente vê muitas igrejas sendo abertas debaixo de uma rebeldia. A Bíblia fala isso. Eu não posso terminar esse vídeo e não falar sobre isso, porque a Bíblia, ela nos ensina. Uma igreja, irmãos, que é aberta debaixo de rebeldia de um pastor que não quer estar debaixo da direção do seu presidente, e ele racha a igreja e ele leva a igreja. Você acha que Deus está nisso? Você acha que Deus está neste propósito? Claro que não. Então, por isso, antes de congregar em qualquer igreja, vê como que essa igreja nasceu, vê como que essa igreja se fundou, vê quem é o pastor, qual é a caminhada deste pastor. Porque por muitas vezes você pode estar congregando em uma igreja que nasceu debaixo de rebeldia, de uma igreja que nasceu debaixo de desobediência. Então, queridos, leve a palavra de Deus a sério ao nível de você praticar a obediência, porque automaticamente as pessoas que estão em sua volta, o ambiente que você vive, vai ser, como que eu posso usar a palavra aqui? Vai ser impactado. Por isso que Deus está te entregando obediência a Deus e segundo aos homens que Deus estabeleceu para dirigir a igreja do Senhor Jesus. Certo? Eu queria falar isso aqui, que eu queria trazer esse conteúdo, porque eu vejo que esse conteúdo é muito necessário nos dias de hoje. É pouco falado no ambiente evangélico sobre obediência, sobre entender aquilo que Deus estabeleceu. Primeiro, obedecer a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, e depois obedecer
as pessoas que Deus nos colocou para nos ensinar a boa palavra e o evangelho de Cristo. Seja um crente obediente, crie raiz aonde você está, porque eu tenho certeza que Deus vai se agradar muito e você, como pessoa e como ser humano, vai crescer muito na graça e no conhecimento de Deus. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aqui o teu comentário sobre o que você achou desse vídeo, se realmente você concorda comigo ou se você discorda em algum ponto. Deixa aqui teu comentário que eu vou responder todos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. E até o próximo conteúdo aqui no nosso canal do YouTube. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.